Povo de Deus, é uma alegria estar aqui com vocês na nossa quarta aula. E eu sou Ramon, sou educador financeiro católico. Eu vou ensinar você o caminho para organizar o seu dinheiro em 45 dias e sair das dívidas. Então, uma alegria a gente estar aqui novamente. Agora, nesse momento, a live está começando. Estou enviando aqui o convite para as pessoas conseguirem participar, as notificações. E você que chegou aqui agora também, compartilhe esse vídeo com seu amigo católico, com seu irmão de comunidade, para que nós consigamos alcançar ainda mais católicos nesse tema que é tão importante e muito pouco falado em nossas comunidades, não é verdade? Quantas vezes você ouviu uma palestra de educação financeira na sua paróquia? Eu acredito que nenhuma, infelizmente. Então, estou aqui fazendo a minha parte, compartilhando essa live e espero que você também consiga compartilhar essa live com outras pessoas da sua paróquia também. Enquanto isso, estou enviando aqui o convite para todo mundo, estou enviando por e-mail também. Boa noite, minhas alunas, tudo aí presente, que alegria. Vamos entrando e vamos compartilhando também essa aula aqui que está muito legal, preparei com muito carinho para vocês. Estou aqui ajeitando aqui a minha pauta do dia de hoje. E nesse nosso encontro, nessa nossa quarta aula ao vivo aqui, gratuita no Instagram, que também depois vai para o YouTube, eu vou mostrar para você como organizar o seu dinheiro começando com pouco, mesmo ganhando pouco, na verdade. E assim, vou provar para você que organizar sua vida financeira não começa quando você ganha mais. Esse é um detalhe interessante, né? Ela começa quando você decide administrar melhor o pouco que Deus já colocou em suas mãos. Então não é sobre o quanto que você ganha, essa que é a grande verdade, mas sim como você administra, a sua capacidade de administrar o pouco que você ganha. E uma coisa interessante, ao longo desses anos que eu tenho aqui de Santos Finanças, muitas palestras que eu já tive a oportunidade de dar, muitos alunos, muitos amigos que eu já pude ali conversar sobre educação financeira, muitos clientes. E uma coisa que eu sempre ouvi é assim, Ramon, quando eu ganhar mais, eu vou conseguir me organizar financeiramente. Quando o meu salário aumentar, eu vou conseguir me organizar financeiramente. Quando eu tiver dinheiro no bolso, quando eu ganhar uma rescisão, eu vou conseguir me organizar financeiramente. Eu sempre ouvi isso. E sabe o que é interessante? Eu sempre ouvi isso de pessoas que ganhavam um salário mínimo. Como também ouvi de pessoas que ganhavam 3 mil reais. Como também ouvi de pessoas que ganhavam 5 mil reais. E até pessoas que ganhavam 10 mil reais para mais. Sempre o mesmo discurso de que se ganhar mais vai conseguir se organizar, vai conseguir ter dinheiro, vai conseguir investir. E a gente sabe que não é bem por aí. Então aqui, talvez você acredite que ganhando mais os seus problemas financeiros, eles vão embora. E eles não vão. Eles só vão ganhar uma proporção diferente. Então é importante que você agora tenha essa consciência de saber administrar o pouco que você tem. Talvez Deus queira te mostrar que o milagre financeiro começa antes mesmo do aumento do seu salário. Porque se aumentar o salário, você administrando do jeito que você está administrando e que você sabe que pode melhorar, você vai fazer um pouco mais de besteiras, vai cometer um pouquinho mais de erros se você receber um aumento de salário e não estiver preparado para esse aumento de salário. Uma coisa que eu gosto sempre de comentar, você pode não assistir esse programa, mas você sabe que existe o Big Brother Brasil. E se você der um Google aí, jogar na internet, ganhadores do Big Brother Brasil que perderam tudo que ganharam e hoje estão endividados, vai aparecer um monte. Vai aparecer um monte. Por quê? Porque não souberam administrar o que eles tinham. A mente deles não estava preparada para aquele dinheiro. E um caso mais recente, que eu sempre gosto de citar, é do ganhador do Big Brother 24, Davi Brito, um baiano, que ganhou mais de 3 milhões em prêmios. E hoje ele está completamente sem nada, endividado, com um monte de conta para pagar. A ex-mulher dele ganhou na justiça a possibilidade de receber uma parte do prêmio e ele nem tem essa parte do prêmio para dar para ela, sabe? Então, vejam, não é o quanto que ganha, mas como nós estamos preparados para administrar
o dinheiro que nós temos hoje, né? Então, chega da gente dar algumas desculpas como essa, né? Eu preciso ganhar mais, eu preciso ter mais. Calma. E aí a gente tem uma passagem que pode nos ajudar bastante nessa reflexão. Se você for fiel no pouco, ele te confiará mais, né? Deus vai te confiar mais. Mas aí é preciso ser fiel no pouco, né? Administrando o pouco que você tem. E assim, muitas pessoas dizem, né? Eu não consigo guardar dinheiro porque ganho pouco, né? Mas quase nunca se perguntam o que eu já tenho nas mãos que ainda não administro. O que eu já tenho na mão que eu ainda não administro corretamente, sabe? Isso é importante a gente se perguntar, né? E essa mudança de perspectiva gera uma identificação, né, com a nossa realidade financeira. Por isso que os meus alunos sabem muito bem que nas mentorias que eu faço, né, eu sempre falo muito sobre o comportamento financeiro, né? É importante a gente entender o nosso comportamento financeiro. Para quê? Para que a gente entenda que às vezes a gente está ganhando um valor, um salário justo, um salário ok, para aquilo que nós temos de conhecimento, para aquilo que nós adquirimos de emprego. Então, é ok, é um salário justo. Mas o que acontece muitas vezes é a gente gastar mais do que a gente ganha e achar que a culpa é do salário que é pouco. Será que é isso que você está vivendo hoje? Pode ser que sim, né? E a gente está aqui para poder ajudar você um pouquinho, né, a se organizar melhor, né? E aí, vamos lá. O maior erro de quem ganha pouco. Vamos lá, vamos entender aqui algumas coisas para a gente ir analisando, né? Primeiro que é confundir renda com organização, né? Existem pessoas que ganham um salário mínimo, que ganham R$ 2.500 e conseguem guardar dinheiro, né? Outras ganham R$ 20.000 e não conseguem guardar dinheiro, vivem endividadas. E eu digo para vocês com muita tranquilidade, né? Porque eu tenho a Semana da Virtude Financeira, daqui a pouco vai ter a Semana da Organização Financeira, e eu tenho exemplos de alunos, de pessoas que se inscrevem para essas semanas, que não conseguem sair das dívidas. E ganham bem, no formulário está lá. Informe aqui quanto que você ganha, qual a sua renda, né? E as pessoas preenchem, né? Que bom, fico feliz que confiam aqui em mim, confiam no meu trabalho, e eu consigo ver, né, salários bons, mas dívidas muito altas, né? Pouca organização, né? Por isso a gente não pode esquecer dessa passagem que está lá em Lucas capítulo 16, versículo 10, né? Se a gente for fiel no pouco, né, a gente também vai ser fiel no muito, tá? E aí Jesus disse também que não seria fácil, né? E também a quantidade que a gente receberia. Ele não prometeu que nós teríamos fortuna, né? Que você teria muito dinheiro, né? Mas ele prometeu que nós venceríamos com ele, né? Ele fala, né? No mundo tereis aflição, mas tende coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, com Jesus nós somos vencedores, né? E por isso que nós precisamos ter esse olhar para a nossa realidade financeira, porque a fidelidade a Deus, a fidelidade ao que Deus nos deu, vem antes da abundância, né? Vem antes de grandes bênçãos, de grandes valores para a sua vida financeira. Porque se você não souber administrar, você vai ser igual o filho pródigo. O filho pródigo recebeu uma fortuna e parece que a vida dele ali está resolvida. Ele poderia recomeçar longe do pai dele. Ele poderia investir aquele dinheiro, ele poderia construir a mesma coisa que o pai dele construiu, porque ele recebeu metade da fortuna do pai, né? Mas não, ele recebeu aquela fortuna e gastou um monte de besteira. Assim como esse ganhador do Big Brother que eu acabei de falar, né? Recebeu um bom dinheiro e gastou com um monte de besteira, porque ele não foi fiel naquilo que ele recebeu. Então você tem que ser fiel naquilo que você tem, né? E aí sim, a fidelidade ela vem antes da abundância, tá? E aqui eu quero trazer 4 passos para você organizar a sua renda, independente do valor que você receba, né? Mas você precisa seguir alguns desses passos, beleza? E o primeiro, você tem que conhecer todos os seus gastos, né? Eu sempre falo para vocês, meus alunos, eles são obrigados a anotar todos os gastos ali na planilha. Por quê, gente? Se você não consegue anotar todos os seus gastos, é impossível você ter um diagnóstico da sua vida financeira.
Imagina agora você chega no médico, né? Você vai para uma consulta, você não está bem. Aí você chega para o médico e diz assim, doutor, eu estou agora nesse momento com pressão alta, minha glicose está alta, meu colesterol está alto, eu estou com a febre de 42 graus, a minha vida está um caos, eu estou passando mal, eu não sei o que eu faço, doutor. Mas eu sei que o senhor pode fazer alguma coisa, me receitar um remédio que eu vou ficar bom. Imagina só. O que esse médico ele vai fazer? Né? Enquanto profissional, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir aquele paciente e utilizar aquelas informações que ele está dando para prestar ali alguma receita, dar alguma receita para aquela pessoa? Claro que não. Claro que não. Ele vai examinar aquele paciente de acordo com as ferramentas que ele tem ali no seu trabalho, né? Assim também eu faço com a planilha de controle financeiro que meus alunos conhecem bem, né? Então esse médico, ele vai fazer o seguinte, olha só, tá aqui um papel onde você vai fazer um check-up. Todos os exames, você vai passar ali naquela enfermeira que ela vai medir a sua pressão, você vai fazer uma coleta de sangue e aí após 1h30 eu vou ter o resultado e eu vou poder te dar um diagnóstico, entender o que você tem e te receitar. É isso que acontece. E aí aquele exame, né, o resultado do exame vem com muitas informações sobre aquele paciente, onde ele tem a capacidade de analisar e tomar uma decisão. Por isso que você precisa conhecer todos os seus gastos, para você saber tomar decisão, né? Por exemplo, se eu te der agora R$500, toma aqui R$500, você saberia daqui a uma semana onde que foi parar esses R$500? Né? Como é que você organizou? Se você não sabe para onde vai esses R$500 que eu vou depositar na sua mão, isso é desorganização. E você precisa conhecer todos os seus gastos para você poder controlar muito bem eles. Beleza? Segundo passo, parar de gastar antes de decidir. Ou seja, a gente tende a receber o meu salário, vou pagar todas as contas para me ver livre dessas contas aqui. Água, luz, internet, telefone, aluguel, financiamento, carro, casa, enfim, o que for. Você vai fazer esse caminho de pagar logo todas as dívidas, as despesas, perdão. Só que, vejam, a gente precisa pensar antes de decidir, né? Pare de gastar, mesmo que sejam com contas principais, antes de você analisar o seu cenário financeiro. Porque toda compra, ela precisa, todo pagamento, né, que a gente faz, tudo precisa seguir algumas coisas e responder 3 perguntas, né? Eu gosto muito dessas perguntas. Eu preciso? Eu posso pagar? Isso me aproxima dos meus objetivos? Então é a primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa se perguntar se esses gastos que você vai ter vão te aproximar dos seus objetivos ou não. Né? Se você pode pagar ou não, se você precisa daquilo ou não. Ramon, eu preciso pagar minha conta de luz. Óbvio, beleza, você vai pagar a sua conta de luz. Mas para isso você precisa colocar na sua planilha, na sua ferramenta de controle financeiro, no seu caderno, no seu aplicativo, no seu grupo do WhatsApp, todas as suas despesas. Porque se você ganha aí R$3.000 e você tem um aluguel, aí você tem um outro tipo de despesa. Aluguel, vamos lá, financiamento do carro, você tem água, luz, internet, cartão de crédito. E aí, se você não sabe para onde vai, vamos dizer que seu cartão de crédito aí, a fatura do seu cartão seja R$3.000. E aí você recebe seu salário desesperado, vou pagar logo o cartão de crédito. Pronto, você paga o cartão de crédito. Foi embora R$3.000. E aí você tem água, luz, internet, aluguel para pagar. E aí, o que você faz? Você não pensou como você deveria pensar. Né? Você acabou atropelando, você gastou antes de decidir. Então, esse passo ele é muito importante e eu espero que você esteja anotando. Tá? Terceiro passo, dê uma missão para cada real que você tem. Cada real, cada dinheirinho que você tem, dê uma missão. Né? Porque sabe o que acontece? Dinheiro sem destino sempre encontra um desperdício. Beleza? Essa frase é importante, tá? Para você anotar no seu caderno aí e levar para sua vida. Dinheiro sem destino sempre encontra um desperdício. Então você precisa sim dar um lugar, dar uma missão para o seu dinheiro. Por isso que eu tenho várias caixinhas. É uma coisa que eu oriento para os meus alunos.
que tem conta aí no PicPay, no Nubank, Mercado Pago. Gente, não tem problema fazer um monte de caixinha nesses bancos digitais, não. Pode fazer um monte de caixinhas, né? E aí você faz lá, caixinha do aluguel, caixinha das despesas essenciais, né? Que entra isso. Você pode fazer a caixinha da água, da luz, da internet, a reserva, o seu objetivo ali do desafio das 52 semanas que meus alunos estão fazendo, o lazer, né? Aquilo que você vai doar para a igreja também, o seu dízimo, no dia que você paga o dízimo. Enfim, tudo isso, você pode fazer um monte de caixinha. Você precisa delegar função para o seu dinheiro. Pensa aqui numa empresa, não sei onde você trabalha, mas pensa numa empresa que tem aí, sei lá, 15 mil funcionários espalhados aí no Brasil, né? Como que os grandes gerentes administram, os grandes administradores, né, cuidam dessas 15 mil pessoas? Dando uma missão, uma função para cada um. Pronto, é isso, né? Então você precisa fazer também com o seu dinheiro, né? E olha só, você recebe R$ 1.600, que é um salário mínimo, R$ 3.000, né, o seu salário, 2.500. Vejam, são R$ 2.500, são 2.500 funcionários que você precisa delegar função para esses funcionários. Então você precisa se antecipar, né, e não deixar que eles saiam fazendo tudo, porque se eles saírem fazendo tudo na empresa, vai dar ruim, não é verdade? Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Quarto passo, construa pequenas vitórias. Ou seja, né, guardar R$ 20. Essa é a primeira missão. Guarda R$ 20, guarda R$ 10, guarda R$ 1 no desafio das 52 semanas, mas começa guardando dinheiro. Tem que começar. E aí você guarda 20, depois você guarda 50, depois você guarda 100. O importante é você criar o hábito. Por isso que eu faço sempre essa proposta para os meus alunos, né? E eu fico ali na rixa, ali, fico em cima deles para fazer o desafio das 52 semanas. Porque um ano ele tem 52 semanas. Explicando o desafio aqui para vocês, hein? Uma coisa que eu trabalho dentro do meu curso, eu vou trazer aqui para você agora, que não é meu aluno. O que acontece? Um ano ele tem 52 semanas. 52 semanas. E o desafio das 52 semanas é você guardar dinheiro todas as semanas do ano. E aí na primeira semana você guarda R$ 1. Na segunda semana você guarda R$ 2. Na terceira semana, R$ 3. Na 20ª semana, R$ 20. E assim vai, né? Então você vai guardando um valor referente àquela semana. Você está na semana 40, beleza, você guarda R$ 40, né? A Michelle perguntou aqui, ó, vale a pena os investimentos, tesouro ou imobiliário? Eu acho que vale a pena, né, que você está perguntando, de tesouro ou fundos imobiliários, né? Então, sempre vale a pena. Sempre vale a pena investir. Eu sou investidor, eu gosto de investir, eu gosto de ver o meu dinheiro trabalhando para mim. Eu gosto de ensinar meus alunos a terem o dinheiro trabalhando para eles. Mas é importante você saber como está a sua vida financeira hoje. Como a sua vida financeira está hoje. Se ela estiver caminhando bem, ótimo. Graças a Deus. Tomara que você consiga fazer ela caminhar cada vez mais e com isso você aumentar os seus investimentos, né? Mas sempre vale a pena, né? Sempre. Porque em fundos imobiliários a gente tem dividendos e hoje no Tesouro a gente também tem retorno, né? Porque a taxa Selic está alta, né? Então isso vai ser bom. E legal isso que a Michelle perguntou, porque me lembrou que no final aqui da nossa aula a gente vai ter aqui uma grande novidade, né? Como também vocês podem perguntar o que vocês quiserem, se quiser solicitar mentoria aqui também, sem problema nenhum. Beleza? Então, o importante é criar o hábito, por isso o desafio das 52 semanas ele é importante. Você vai criando o hábito de guardar dinheiro sempre, né? Guardar dinheiro toda semana e depois você entra no embalo. Você vai ser uma pessoa que vai estar sempre guardando dinheiro, né? E aí, por fim, quero trazer aqui uma história muito boa, que você já conhece, eu sempre falo dessa história, mas para você entender a importância, né, do administrar o pouco que você tem. Vocês lembram da parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o 30, né? Lembra lá que eram 3 servos? Vejam, nenhum dos 3 recebeu a mesma quantia, mas todos receberam a mesma responsabilidade. Pegaram a visão, né? 3 receberam os talentos. Não foi a mesma quantia, mas os 3 tinham a mesma responsabilidade, né? Então, Deus,
ele nunca perguntou, né, por que você não tinha 5 talentos? Não. Ele pergunta o que você fez com o talento que você recebeu, né? Assim fez aquele senhor, né, quando chegou para os seus servos e perguntou para eles. Aí o que tinha 5 fez virar mais 5, total de 10. Aquele que tinha 2 fez virar 4, ganhou mais 2. E aquele que tinha 1 enterrou o seu talento, né? Então, a gente precisa entender que aquilo que você tem, esse dom que Deus te deu, precisa e pode ser melhor administrado por você mesmo. Beleza? E aí, galera, o que acontece? Toda vez, assim, tem muita gente tem me mandado mensagem no WhatsApp, né? Porque, Ramon, eu, assim, já entendi tudo isso que você falou, mas como eu faço na prática? E talvez você já tenha aí passado anos assistindo vídeos, lendo livros, comprando livros e até não lendo, consumindo conteúdos na internet, você aqui, meu seguidor no Instagram, mas continua no mesmo lugar. Porque o conhecimento, ele inspira a gente a correr atrás, só que o método transforma. E meus alunos do método Virtude Financeira que estão aqui nessa aula, dá um oizinho aqui para mim, ó, levanta a mão, oi, sou aluno, dá um oi aqui. Entrou agora mais uma aluna, seja bem-vinda. Então diz aqui, você que é aluno do método Virtude Financeira, dá um oi, né? Porque o conhecimento ele inspira e vocês passaram por esse processo e agora vocês estão vivendo o método, né? O método que é capaz de transformar a sua vida financeira, né? E essa aula aqui ela pode estar abrindo muito os seus olhos para essa nova realidade, né? Mas é a prática para organizar o dinheiro que vai mudar a sua vida financeira, beleza? E aí, né, eu gostaria até de partilhar aqui brevemente. Olha, a Viviane tá aí, excelente. Tem mais gente aí também, que é aluno do método. Ó, a Deisiane, que alegria ter vocês aqui. E eu compartilhei nesses dias aqui no meu Instagram, a Sheila também, salve Maria. Compartilhei com vocês a história da Vanusa, né, que é aluna da 6ª turma, ou seja, nós temos aí 23 dias de método Virtude Financeira, né, nessa 6ª turma, e a Vanusa, ela hoje está organizada, né, já passou até pela mentoria individual, ela tem, assim, já uma organização até o final do ano, né, e também já fiz a proposta de fazer o planejamento 2027, então você que é aluno do método, né, faz também o seu planejamento 2027, tá, isso é importante. Ali na planilha, dá para fazer, baixa uma nova planilha lá na plataforma para planejar 2027 também, porque começa agora, tá? Não espera chegar janeiro para planejar o ano não, que vai ser bola fora, hein? Começa agora. Então, a Vanusa, ela conseguiu já se organizar financeiramente e ela conseguiu quitar 3 dívidas. Ela quitou 3 dívidas por R$ 904. Juntas somavam mais de R$ 16 mil. E aí, no áudio que ela me encaminhou, ela dizia que ela ligou para o banco para falar da dívida que estava lá. A dívida era de 2.200 e pouco. E aí a negociação que o banco estava oferecendo era dela quitar por R$ 700. E aí ela falou o seguinte, olha, R$ 700 eu não tenho não, mas eu posso pagar R$ 400. Aí o banco falou assim, não, R$ 400 não dá para ser, né? R$ 400 a gente não pode, é 700. Ela, tá bom, tudo bem, se vocês não quiserem aceitar os R$ 400 que eu tenho, né, me liga mais pra frente, porque agora não tem condições de pagar R$ 700 não. Aí a pessoa falou assim, se eu mandar o boleto hoje para você pagar os R$ 400, você consegue? Aí ela, consigo, se você me mandar hoje, eu consigo pagar os 400. E aí pronto, né? O que aconteceu? Ela, era 2.200, foi para 700 e ela quitou a dívida dela por R$ 400. Somando com as outras duas que ela já tinha pago, né, R$ 904 em 22 dias de método Virtude Financeira. E esse passo a passo de negociação é uma das coisas que eu ensino dentro do curso, né? Olha o quanto que ela economizou nessa brincadeira, né? Então é isso, né? É a gente colocar em prática o controle financeiro, porque eu lembro que quando ela chegou no método, chegou ainda na semana da Virtude Financeira, né? Que eu vou ali já conversando com os meus alunos, meus futuros alunos, né? E aí quando ela entrou pro curso, no dia 15 de junho, né? Entrou acelerada, já baixando planilha, já fazendo um monte de coisa que tinha que fazer. Porque é isso, tem que acelerar mesmo. Né? Tanto que eu falava, eu ensino a organizar o seu dinheiro em 60 dias, né? Agora eu falo em 45 dias.
Porque é isso que eu tenho, milhares de alunos que estão organizados financeiramente em 45 dias, né? E aí, ela com ali 2 semanas, 1 semana e meia de método, ela, Ramon, antes eu tinha pavor de olhar para minhas dívidas, de olhar para minha organização financeira, e agora eu já quero quitar minhas dívidas. Eu falei, calma aí, muita calma, espera um pouquinho, vamos organizar a sua vida financeira para você quitar essas dívidas. Por quê, gente? Porque talvez você esteja todo animado ali para quitar suas dívidas, só que, como é que está a sua vida financeira hoje? Como é que está, né, o seu capital de giro dentro de casa? Né? Você tem dinheiro para pagar todas as contas? Porque talvez hoje R$ 900 faça falta no seu orçamento. No dela, ela conseguiu fazer sobrar, né? E aí ela conseguiu quitar a dívida dela. Mas talvez no seu orçamento, né, R$ 900 seja muita coisa para você agora quitar uma dívida. Então, por isso que eu falei para ela, espera um pouquinho, vamos nos organizar, coloca tudo na planilha e aí sim, a gente vai ter possibilidade de quitar a dívida. E aí pronto, ela foi, colocou na planilha, virou o mês, pronto, estamos em julho e ela já pagou as suas dívidas, né? Tanto que quem é aluno aqui sabe, né, tem um formulário para preencher, que eu pergunto, é um formulário grande, né, extenso ali, completo, sobre a vida financeira de vocês. Ela preencheu o formulário 2 vezes. E o interessante é que, eu até falava isso com ela na mentoria, no dia 23, ela preencheu o formulário com algumas informações ali. Não, minha vida financeira está ruim, não sei por onde começar, né? E no dia 30 ela foi e preencheu de novo. Qual a nota que você dá para sua vida financeira? No dia 23, ela nota 1, muito ruim. No dia 30, nota 5, excelente. Mudou da água pro vinho. Isso, né? Assim, se for pensar em 15 dias de método Virtude Financeira, né? Por quê? Porque estava querendo controlar a vida financeira, né? Então, que essa mesma disposição de controlar a vida financeira também esteja com você, no seu coração, para que a gente consiga, né, encontrar esse caminho, né, do controle financeiro. Eu gostaria de trazer aqui para você, nesse finalzinho da nossa aula, uma passagem de Provérbios, capítulo 21, estou aqui com minha Sagrada Escritura, capítulo 21, versículo 5. Os planos do homem ativo produzem abundância. A precipitação só traz penúria. Então, só para frisar aqui um pouquinho, né? Os planos, né? O planejamento de uma pessoa, né, ativa, que está ali trabalhando, anotando, organizando, né, produz abundância. A precipitação, ou seja, a pressa, só traz penúria, só traz pobreza, né? Tanto que a gente tem aquele ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? Então, é basicamente isso, né? A pressa vai trazer para você dificuldades, né? Em querer, eu preciso de dinheiro logo, eu preciso ter toda a minha renda, eu preciso ter logo um aumento de salário, e aí, às vezes você acaba perdendo até o emprego porque você está nessa pressão aí de aumentar salário, né? Mas a gente precisa ter paciência no nosso processo, né? Por isso que é importante ter um método, ter um caminho para a gente conseguir se organizar, né? E aí, galera, queria trazer essa novidade para vocês, que a partir da segunda-feira, esqueci, deixa eu olhar aqui no calendário, segunda-feira é dia 13. Dia 13 de julho, a gente vai começar com as inscrições para a Semana da Organização Financeira. É uma semana que vai acontecer na primeira semana de agosto, então vai ser aulas ao vivo dia 3, 5 e 6 de agosto no YouTube, não vai ser aqui no Instagram, tá? E aquela semana eu vou estar fazendo mentoria, vou estar produzindo bastante conteúdo, nessa preparação também. E na segunda-feira mesmo, quando as inscrições para a Semana da Organização Financeira começarem, na segunda-feira eu já vou fazer uma coisa diferente nessas aulas. Nós estamos na 4ª aula e a gente vai ter ainda, né, mais 6 aulas. E nessas 6 aulas eu vou fazer mentoria ao vivo para você que está se inscrevendo na Semana da Organização Financeira, né? É isso aí, Sheila. A Sheila comentou aqui, né? Quem está assistindo gravado não está lendo, mas ela comentou: eu estou aprendendo a ter paciência. É isso aí, Sheila. Eu lembro da nossa mentoria e era necessário um pouquinho de paciência para o negócio melhorar, né? E vai melhorar, tá? Então, na próxima semana, no dia 13, as inscrições para a Semana da Organização Financeira vão estar abertas. Então, você que está aqui, não guarda graça para você, você que é aluno,
compartilha com outras pessoas, mostra que a transformação que aconteceu na sua vida financeira pode acontecer na dela também, tá? E vou fazer já essas lives, fazer essas aulas, como eu estou fazendo aqui agora, com conteúdo, mas também com um momento de mentoria, né? Um momento onde você vai poder solicitar aqui, ó, a participação para poder ter um tete-a-tete comigo, como também você vai poder tirar suas dúvidas, mandando aqui no chat para eu poder responder e tirar suas dúvidas. Beleza? E agora, quando acabar essa mentoria, eu também vou abrir uma caixinha de perguntas aqui no meu Instagram para você tirar todas as suas dúvidas sobre a aula de hoje, né? Sobre como você consegue organizar o seu dinheiro com pouco, né? Recebendo pouco. E é importante a gente entender, né, que se nós formos fiéis no pouco, Deus vai nos confiar mais, né? Nós vamos conseguir administrar melhor o nosso dinheiro, tá? Então é isso, a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida enquanto eu bebo uma água? Se não tiver dúvidas, tranquilo, a gente vai se encontrando aqui no Instagram, a gente vai conversando, tá? Então manda aqui a sua dúvida. Boa noite, Vilma. Vilma também é aluna, se eu não me engano. Vilma é aluna do curso Santa Finança. Já é um curso para começar a se organizar e depois, né? Ah, repetir os 4 pontos. Perfeito, perfeito, Vilma. Vou repetir aqui para vocês. Os 4 pontos que eu falei na aula de hoje. Ah, esses 4 aqui estão escritos em pedra? Claro que não, né? Mas eles são um caminho para a gente conseguir organizar, mesmo ganhando com pouco. O primeiro passo é conheça todos os seus gastos. Conheça todos os seus gastos. O segundo, né, vou repetir de novo, conheça todos os seus gastos. O segundo passo, pare de gastar antes de decidir, antes de se organizar, tá? Você pode escolher qual a palavra que você quiser. Pare de gastar antes de se decidir, né? Tem que se organizar primeiro, né? Então, qualquer tomada de decisão que você vier a ter, é importante que antes você esteja organizado, esteja decidido, porque senão você vai gastar e depois vai ficar tudo embolado. Terceiro passo, dê uma missão para cada real. Pensa comigo, R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 1.600, são muitos reais para você poder administrar, né? Então você precisa delegar. É aquele exemplo que eu falei da empresa, né? Uma empresa tem 15 mil funcionários. Uma empresa tem 1.000 funcionários. 1.000 funcionários é gente pra caramba, gente. Muita gente. E aí você precisa delegar a função para todos esses 1.000 funcionários, senão vira uma bagunça. Assim também tem que ser o seu dinheiro. Quarto passo, construa pequenas vitórias. Ou seja, coloca ali o dinheiro guardado. Recebeu o seu salário? Guarda. Separa uma parte, tá? Não espera sobrar para você guardar. Guarda logo no início, tá? Porque se você guardar no início, você vai ter aí grandes chances, grandes possibilidades de ainda ter esse dinheiro no final do mês. Beleza? Esses são os 4 passos da aula de hoje, né? Para que você consiga organizar o seu dinheiro mesmo ganhando pouco. Beleza? Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só perguntar, só falar. Estou aqui para responder, ajudar você a se organizar bem, a ter a famosa prosperidade financeira, que é a meta de todo mundo, né? Estou tentando ajeitar a câmera aqui, ficou até pior. Pera aí. Eita. Bom, pronto. Então tá tudo certo, galera. Gente, mudou até a minha... Fiquei mais branco aqui. Que loucura. Mas tá ótimo, né? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, que você tenha aprendido. E na segunda-feira, como eu falei, inscrições abertas para a Semana da Organização Financeira e mentorias ao vivo aqui no Instagram, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tirando dúvidas de vocês e ajudando você a organizar o seu dinheiro em 45 dias e sair das dívidas. Essa é a minha missão e graças a Deus nós temos bons exemplos aí de católicos que estão na mesma pegada que a gente. Não deixem de compartilhar esse vídeo, de compartilhar essa aula, porque é importante a gente propagar o conhecimento, né? Lembrando que na sua paróquia, quantas vezes você ouviu educação financeira aí? Quantas palestras de educação financeira você já viveu na sua paróquia? Tá precisando. Tem muitos católicos endividados, tem muitos católicos que estão hoje viciados em jogos de aposta. Então,
é importante a gente nadar contra essa corrente e ajudar aqueles que nós podemos ajudar. Beleza? Então, obrigado pela atenção de vocês. Vou só rezar uma Ave Maria para que Nossa Senhora interceda por você, pela sua vida, pela sua história e que, né, a nossa vida continue sendo conduzida por Jesus. Né? Sempre que nós tivermos alguma dificuldade, que possamos recorrer a ela e ela vai nos apontar Jesus sempre, como ela fez nas bodas de Caná. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, muito obrigado pelo nosso encontro de hoje. Que Deus abençoe, que você tenha aí uma ótima noite, bom descanso e a gente vai se falando aí. Quem é aluno, amanhã tem mentoria às 8 horas da noite da nossa 6ª turma e os outros alunos podem participar também, tá? E na segunda-feira, nossa 5ª aula da semana em aquecimento para a semana da organização financeira. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.